Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença de cada um dos vereadores. Obrigado pela presença. Estamos aqui lutando por Foz do Iguaçu, aprovando projetos importantes para a nossa cidade, e provavelmente já estarei convocando vocês todos para amanhã, às 10 horas da manhã, uma outra sessão extraordinária, onde vamos aprovar todos os projetos que encontra aqui nessa Casa de Leis, inclusive o projeto do transporte coletivo de Foz do Iguaçu, que vai beneficiar os funcionários das empresas. Fala, Queiroga. Só tem que ser observada a questão de 24 horas para convocar? Isso, de repente eu estaria convocando para as 11 horas da manhã, mas eu acho que plenário é soberano, eu coloco em votação, acho que 10 horas seria bem viável amanhã para terminar mais cedo também, né? Mas é por isso que eu estou perguntando, presidente, porque 10 horas da manhã quebra amanhã no meio, se é 10, podemos fazer às 8, né? Ou 9 da manhã, então, né? Eu vou confirmar com a cara, depois eu aviso cada um de vocês, beleza? 8, pudesse ser 8, melhor. Obrigado. 8 é melhor, bonitinho. Ah, Darcy, 8 é muito cedo. Dando início à 65ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão. Chamada nominal dos vereadores. Vereadora Anice Gasal, hein? Eu estou aqui presente, senhor secretário. Ok, vereador Lini Rodrigues. Presente. Vereador Celino Fertrin. Vereador Celino, sua presença. Ô, meu irmão Celino, presença. Celino. Presente, não, presidente. Senhor secretário. Ok, vereador Darcy DRM. Presente. Vereador Edilo Dallagnol. Presente. Vereador Zeliato, presente. Vereador Inês Weisman. Vereador Inês Weisman. Vereador Jefferson Breiner. Presente. Aqui no plenário, presente. Vereador João Miranda. Presente. Vereador Josete de Oliveira Narizão. Presente, secretário. Ok. Vereador Luiz Queiroga. Vem ver o titio aqui fazendo reunião. Presente, secretário. Vereador Márcio Rosa. Vereador Márcio Rosa. Vereadora Nancy Rafael Andriola. Você tá bem? Vereadora Nancy. Presente. Vereador Rogério Quadros. Presente, senhor secretário. Vereador Ronidei de Moura. Presente. Segunda chamada, vereadora Inês Weisman. Vereador Márcio Rosa. Informe o senhor presidente que é número legal para dar início à sessão. Só lembrando que a vereadora Inês entrou em contato comigo e tinha um exame médico hoje na parte da manhã, por isso não vai participar dessa sessão extraordinária. Havendo um número legal, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de lei número 136/2020, parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento, de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. Em para análise parecer das comissões reunidas, o projeto de lei número 136/2020, de autoria do prefeito municipal, que busca autorização para que o Poder Executivo Municipal possa repassar recursos a título de subvenção econômica ao Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros do município de Foz do Iguaçu. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. A urgência invocada, tomada a determinação de celeridade da análise do conteúdo versado nessa proposta, obrigam a substrutura do presente a apontar fundamentos objetivos que, a princípio, serviriam para respaldar a legalidade da matéria apresentada. Nesse passo, de se notar que a proposta aborda matéria estritamente relacionada ao interesse e à parcela de competência que constitucionalmente restam conferidos à municipalidade.
Daí dizer que a iniciativa para a deflagração da proposta atende ao pressuposto incerto no inciso 5º do artigo 30 da Constituição da República. Conclui-se, portanto, que o projeto atendeu às exigências legais de ordem pública correlatas à iniciativa, do mesmo modo que atendidos os parâmetros de competência que, por sua vez, são reservados com exclusividade à parcela de interesse do município enquanto integrante do Pacto Federativo. De acrescentarmos que o conteúdo da proposta abrange uma espécie de serviço de caráter contínuo, qualificado por uma necessidade permanente da coletividade. A consequência lógica desse fato é que esses serviços não podem ser interrompidos, devendo ter normal continuidade, visto que representa inadiáveis necessidades da comunidade. Os motivos apresentados em sede de justificativa serviriam o bastante para justificar a iniciativa. Seria o momento, portanto, para ressaltarmos que a doutrina reconhece que a prestação / continuidade dos serviços públicos está intimamente associada ao princípio da eficiência, hoje especialmente mencionado no artigo 37, caput da Constituição Federal, que, priorizando a economicidade dos recursos públicos aliado aos fatores de produtividade, continuidade e qualidade, realça a premissa do fazer o mais com menos. Desse modo, dada a relevância da matéria identificada a partir da necessidade de se buscar ações concretas que possibilitem assegurar a efetiva prestação de um serviço de caráter essencial à coletividade e considerando observados os preceitos de ordem pública, notadamente no que se refere à competência e à iniciativa, não visualizamos ilegalidade na tramitação e aprovação da matéria, especialmente no que toca à destinação de recursos públicos urbano, sem, no entanto, avaliar se a modalidade de subvenção se mostra adequada e tampouco se o valor buscado e planilhas acostadas ao projeto se mostram fidedignos ao atingimento das razões invocadas na proposta. Por fim, ante a observação apresentada no item 12, sugere-se a proposição de emenda ao inciso 2º do artigo 2º do projeto, estabelecendo o repasse financeiro a título de subvenção para o próximo exercício, tão somente no mês de janeiro, para efeito de se afastar em definitivo a intenção de manter as subvenções durante todo o prazo de intervenção. Fecha aspas. Diante do exposto, após a devida análise da matéria em vista das considerações da cultura jurídica, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 136 de 2020, apresentando uma emenda. Está nas comissões 17 de dezembro de 2020, assina pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores Rodinei de Moura, presidente, Edílio Dallagnol, vice-presidente, João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assina os vereadores Eliseu Liberato, presidente e relator, Rogério Quadros, vice-presidente, Enício Galvão, membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, assina os vereadores Luiz Queiroga, presidente, Darcy DRM, vice-presidente, Celino Fertrim, membro, com voto contrário. Este projeto fica aguardando o trâmite das emendas. Vereador Edílio, seu microfone está aberto. Projeto de lei número 137 de 2020. Parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, e de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. Vem para análise e parecer das comissões reunidas o projeto de lei número 137 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que busca autorização para que o chefe da Polícia Executiva Municipal proceda à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$1.600.000 do Orçamento Geral do município. A matéria foi objeto de análise pelo Conselho Jurídico e parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. Segundo o que indica a mensagem número 91 de 2020, a abertura do crédito adicional visa atender
as obrigações contraídas pela Prefeitura com a intervenção no transporte coletivo. Nesse momento, segundo o que informa o digno prefeito, os recursos remanejados no orçamento serviriam para garantir a continuidade do serviço de transporte coletivo na cidade, uma vez que o sistema encontra-se sob intervenção do Poder Público Municipal. A intervenção foi efetivada no dia 2 de dezembro deste ano, através do decreto número 28.772/2020, pelo período de 180 dias. Importante ressaltar que os valores a serem transferidos no orçamento serão direcionados para o novo elemento de despesa, devido ao fato da inexistência plausível de previsão de intervenção no transporte coletivo este ano. As questões acima, entendemos motivada a transferência pretendida, inexistindo eventual infração à legislação orçamentária. Embora ainda estejamos em ano eleitoral, o presente projeto não se enquadra nas vedações do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Eleitoral, distribuição de benefício. Em verdade, a proposição busca remanejamento de recursos no orçamento, cuja destinação é a manutenção do serviço de transporte público, que se encontra sob intervenção do Poder Público Municipal através do decreto número 28.772, de 2 de dezembro de 2020. A proposta também não se enquadra na vedação de transferências em período eleitoral, artigo 73, inciso 6, tendo em vista que a hipótese legal se refere à proibição de remessa de um ente federativo para outro no período anterior ao pleito, o que não é o caso do presente projeto de lei. Dentro desse quadro jurídico, vê-se que a utilização dos recursos não se enquadraria em quaisquer das vedações da lei eleitoral. Isso posto, com base nas ponderações acima, conclui-se a digna relatoria que o presente projeto de lei número 187/2020 mostra-se legal, eis que atende a legislação orçamentária em vigor no país, em especial os artigos 40, cap. e 41, inciso 3º da Lei 4.320/64, Lei das Finanças Públicas. A proposição não se enquadra nas vedações da lei eleitoral, tendo em vista que a operação se trata de remanejamento orçamentário para fins de manutenção do serviço de transporte público, que se encontra sob a intervenção do Poder Público Municipal, através do decreto número 28.772, no dia 2 de dezembro de 2020, em anexo. Fecha aspas. Assim, após a devida análise da matéria, em vista das considerações da consultoria jurídica, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 187/2020. Pelas comissões de 6 de dezembro de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, os vereadores Rudinei de Moura, presidente, Dilo Dallagnol, vice-presidente, e o Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinam os vereadores Eliseu Brato, presidente e relator, Rogério Quadros, vice-presidente, Alice Casal, membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, assinam os vereadores Luiz Queiroga, presidente, Darcy DRM, vice-presidente, Celino Pertrim, membros, com voto contrário. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Peço uma questão de ordem e peço a leitura extra-pauta do projeto de lei 139/2020. Vereadores que concordam, parecer. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura extra-pauta, projeto de lei número 139/2020. Parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, e de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. E para análise, parecer das comissões reunidas, projeto de lei número 139/2020, de autoria do prefeito municipal, que busca autorização para que o Poder Executivo Municipal contrate operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. A matéria foi objeto de análise pela Conselheria Jurídica, e parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. Sobre esse projeto, segundo o que indica a mensagem número 92/2020, a operação de crédito se trata de uma linha de crédito que visaria apoiar investimentos em saneamento ambiental e em infraestrutura para o setor público e privado. Com os recursos, segundo informou o gestor local, o município financiaria vários projetos de infraestrutura, drenagem, construção, aquisição de equipamentos e custeio de gastos com desapropriações. Esta é a relação de obras a serem atendidas.
conclusão da Avenida João Paulo II até a Avenida das Cataratas, ponte da Rua Jorge Sanves, abertura da Rua Jorge Sanves até o Jardim Copacabana, Avenida Pedro Basso, Avenida Carlos Gomes, abertura da Rua Eleodoro Rodrigues Seixas, em Três Lagoas, pavimentação de estrada rural Iguaçu, abertura da Avenida Safira, próximo ao Horto Municipal, abertura da Avenida Florianópolis, próximo à Casa Paraguaia, ciclovia na Avenida JK, drenagem do Rio Poti, Parque Leonardo Arroio Monjolo, próximo à terceira pista da JK, construção de um CEMEI e uma unidade escolar na Gleba Guarani, construção de uma unidade básica de saúde no Jardim Alvorada, construção de um complexo esportivo no Cidade Nova. O valor requerido é de 60 milhões de reais. Especificamente sobre a presente contratação da operação de crédito com agente financeiro estatal, o volume anunciado de recursos servirá para o poder público efetivar melhorias no ambiente urbano da cidade, através da construção de vias e outras melhorias na área de infraestrutura urbana. Parece claro a esse departamento, portanto, que o presente projeto se mostraria dotado de interesse e de vantagens ao município, considerando também o aspecto da vocação turística da cidade, o que encontraria um enquadramento funcional com interesse local, frente à primeira Constituição Federal. Em razão dessa especificidade de Foz do Iguaçu, esse registro que, por se tratar de programa / linha de crédito exclusiva e temporária oferecida pelo agente financeiro, a questão pode ser como uma operação com características de exclusividade, o que afastaria a necessidade de licitação prévia para a escolha da entidade financeira para emprestar os recursos a ser utilizados pelo município. A operação de crédito com a Caixa Econômica Federal garantida por meio de receitas tributárias próprias, artigo 156, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Com relação às receitas e tributos próprios, a Constituição, a princípio, veda a sua vinculação para pagamento de empréstimos, artigo 167, inciso 4º, ressalvando a possibilidade tão somente de utilização dos recursos provenientes da repartição de receitas tributárias a que se referem os artigos 158 e 159. A vedação da impossibilidade da garantia da receita de tributos próprios, todavia, não é aplicável ao presente caso. A Constituição 167, parágrafo 4º, excepciona essa possibilidade quando se tratar de operação de crédito com a União, o que é o caso desse projeto de lei, que propõe a realização de empréstimo com um dos agentes financeiros do ente federal. Além da legislação constitucional, deve-se lembrar que a questão também já foi objeto de exame pelo STF em várias oportunidades, sendo concluído pela viabilidade, ratificando os termos preconizados na Lei Fundamental. O julgado do STF, PET 2652/SP3, mostra bem a orientação do Supremo sobre a matéria, não havendo razão para a observação de inviabilidade desse tipo de garantia nesta proposição. Por outro lado, a Constituição, no inciso 4º do artigo 167, também veda a cedência de receita de fundos como garantia a empréstimos públicos. A regra também não é aplicável ao presente caso. Os municípios podem oferecer os recursos do Fundo de Participação dos Municípios como garantia de operações de crédito em razão do parecer da Advocacia Geral da União, que inaugurou nova diretriz à regra constitucional assim. O parecer da AGU possui natureza vinculante e desde então o FPM vem sendo oferecido regularmente como garantia em operações de crédito pelos municípios. O Supremo Tribunal Federal reconheceu também a validade da vinculação de verbas oriundas da repartição de receitas dos recursos extraordinários número 184.116. A legislação brasileira não proíbe, mas limita a realização de operações de crédito no último ano do mandato. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/90, veda a contratação de operação de crédito no último ano do mandato. No entanto, essa regra prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal se direciona apenas para a hipótese de operações de crédito por antecipação de receita, o que não é o caso desse projeto, que se relaciona ao empréstimo comum,
cuja receita tributária não está sendo antecipada, mas apenas dada em garantia. Como vemos, a operação de crédito buscada pelo Executivo Municipal não encontra proibição por ser realizada no último ano do mandato. Isto posto, com base nas ponderações acima referidas, conclui-se ao ilustríssimo relator que o projeto de lei nº 189/2020 mostra-se legal, desde que formal e materialmente observa as regras atinentes às operações de crédito público, em especial o artigo 30, inciso 1º, artigo 156, 157, 158, 159 e 167, inciso 4º e parágrafo 4º, todas da Constituição Federal, artigo 38, inciso 4º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000, além da jurisprudência do Supremo acima colacionada. A conclusão pela legalidade desse projeto de lei se refere apenas ao exame dos requisitos legais para a operação de crédito requerida, artigo 158 do Regimento Interno, não eximindo análise política da iniciativa, conveniência da aplicação dos recursos a cargo dos parlamentares dessa Casa Legislativa. Fecha aspas. Diante do exposto, após a devida análise da matéria, em vista das considerações da consultoria jurídica, que conclui que a proposta se mostra legal, eis que formal e materialmente observa as regras atinentes às operações de crédito público, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei nº 139/2020. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2020, assina pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, os vereadores Rodrigo de Moura, presidente e relator, Etílio Dallagnol, vice-presidente, e João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assina os vereadores Elisa Liberato, presidente, Rogério Quadros, vice-presidente, Elis Casal e membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviço Público, Ecologia e Meio Ambiente, assina os vereadores Elisa Liberato, Luiz Queiroga, presidente, Darcy, Celino Fertin, membro, com voto contrário. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Peço a questão de ordem novamente para que o projeto de lei 130/2020, 17/2020, para a leitura dos pareceres extra-pauta. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado. Leitura extra-pauta, projeto de lei nº 130/2020. Parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, e de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Ciência Social e Defesa do Cidadão. Vem para análise parecer das comissões reunidas o projeto de lei nº 130/2020, de autoria do prefeito municipal, que busca autorização para a realização de acordo direto de precatórios no âmbito do município de Foz do Iguaçu, suas autarquias e fundações de Dalto Providência. A matéria foi objeto de análise pela Conselho Jurídico e parecer transferimos parcialmente. Abre aspas. Na matéria em exame, não haveria que se discutir quanto ao dever do ente municipal de providenciar todas as etapas, objetivando o cumprimento de uma obrigação oriunda de condenação judicial. No entanto, indiscutível que no artigo 100, em respectivos parágrafos da Constituição da República, que aborda temática bastante específica, apresenta dificuldade de interpretação e aplicação, tanto é que tal dispositivo já foi, inclusive, objeto de questionamento e incidentes manejados perante o Supremo Tribunal Federal, dentre os quais citamos ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425. Na linha da exposição acima, sugerido em 17 de setembro de 2020, no expediente eletrônico GIG 1354 de 2020, que orientou a mensagem que a tramitação da matéria reclamaria maior esclarecimento dos servidores da área da Fazenda Pública, que de forma didática competiria uma adequada explanação quanto à sistemática da atuação das câmaras de conciliação, os critérios que serão previstos no instrumento /edital que servirá para a convocação dos interessados, estimativa do período de veiculação do edital convocatório, os mecanismos para o cumprimento das disposições previstas nos parágrafos 9 e 10 do artigo 100, que dispõe sobre os percentuais de abatimento, se realizados estudos quanto aos resultados da adoção
do Instituto em tela no âmbito do Estado, nos moldes instituídos pela Lei Estadual 17.082/2012. Da mesma forma, seria recomendável alguns esclarecimentos pela Procuradoria-Geral do município, principalmente no que tange aos procedimentos correlatos à homologação dos acordos perante o Poder Judiciário. E, não obstante a observação acima, é importante ressaltarmos que os efeitos concretos na iniciativa em exame não poderiam decorrer em um acréscimo de prerrogativas ao ente público que lhe possibilitasse a utilização de critérios de ordem subjetiva, isto é, a partir da escolha de credores que seriam contemplados com o novel instituto, em virtude de que essa circunstância ensejaria gritante violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade aludido no artigo 37, caput e 5º da Constituição Federal. A título de simples argumento, a suposta ocorrência da hipótese aventada advém a necessidade da previsão expressa no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 3º, que esclarece que a convocação dos credores interessados observará a ordem da inscrição apresentada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Portanto, sobre o prisma, os temas da proposta trataram de mitigar algumas circunstâncias que pudessem ocasionar ofensa ao princípio da moralidade, cuidando de assegurar igualdade de tratamento aos administrados titulares de precatório. No expediente em exame, importaria ressaltarmos que institutos semelhantes encontram-se vigentes no âmbito do Estado de Paraná e na esfera do governo federal. Nesse sentido, vide prescrições estabelecidas na Lei Federal 7.082, de 9 de fevereiro de 2012, e também na Lei Federal 14.057, de 11 de setembro de 2012. Tendo essas observações que competiam, uma vez que atendidas os pressupostos formais de ordem pública correlato à distribuição de competência e à iniciativa, que a proposta reveste-se de conteúdo materialmente previsto na Constituição da República, apresentando, inclusive, similaridade com o Instituto vigente no âmbito da União e do Estado, e por fim amparada no postulado da eficiência, incerto no artigo 37, caput da Constituição Federal, que, priorizando a economicidade dos recursos públicos, realça a premissa do fazer mais com menos. Não visualizamos ilegalidade na tramitação e aprovação da proposta. Fechado. Isto posto, após a devida análise da matéria, em vista das considerações da consultoria jurídica, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 130/2020. Nas comissões, 17 de dezembro de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores Rodinei de Moura, presidente e redator, Egídio Dallagnol, vice-presidente, João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinam os vereadores Eliseu Liberato, presidente, com voto contrário, Rogério Quadros, vice-presidente, Anice Gasal, membro. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão, assinam a vereadora Inês Reis, presidente, Márcio Rosa, vice-presidente, e a vereadora Anice Gasal, membro. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Leitura extra pauta. Projeto de lei complementar número 17/2020. Parecer da Comissão Mista. Tem para análise o parecer dessa comissão o projeto de lei complementar número 17/2020, de autoria do prefeito municipal, que busca alterar dispositivos da lei complementar número 107, de 19 de abril de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência do município de Foz do Iguaçu e o Foz Previdência, altera o dispositivo da lei complementar número 17, de 30 de agosto de 1993, da Previdência. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. Em linhas gerais, consoante informa a mensagem 77/2020, a proposta tem por objetivo ajustar o modelo de composição dos repasses que servem ou servirão para a cobertura de insuficiência financeira apurada no fundo financeiro gerido pelo Foz Previdência. Para tanto, apresentado um modelo no qual as coberturas de eventuais insuficiências financeiras do regime passam a ser
segregadas entre os poderes executivo e legislativo. Assim, apresentada a proposta de alteração do percentual da taxa de administração, que serve ao custeio das despesas necessárias à organização e ao funcionamento da entidade gestora do regime, passando esta atualmente do percentual de 1,2% incidente sobre a totalidade da remuneração dos ativos e dos proventos de pensões devidas aos segurados beneficiários do regime, para o percentual de 2,4%, aplicado exclusivamente sobre o somatório da remuneração que constitui a base de contribuição dos servidores ativos vinculados ao regime, apurado no exercício anterior ao repasse. Com efeito de se notar que a proposta abrange conteúdo estritamente relacionado à estrutura organizacional da administração municipal. Daí dizer que a iniciativa para a deflagração da proposta atende à regra preconizada no parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 61 da Constituição da República. Igualmente observada a legislação local, notadamente a Lei Orgânica Municipal, que, segundo orientações da Lei Maior, confere privativamente ao Executivo iniciativa de leis versando sobre questões relacionadas ao regime jurídico do servidor. Em breve observação, o município de Foz do Iguaçu, ao reorganizar o regime próprio de previdência do servidor público, optou por um regime de segregação de massas. Em outras palavras, significa dizer que grupos distintos contribuem para o financiamento do programa de benefícios instituído para os segurados. Consoante a legislação vigente, o sistema de previdência social de previdência local restou organizado mediante a criação de dois fundos, quais sejam fundo financeiro e fundo previdenciário. Buscando maior objetividade ao teor da consulta, importaria lembrarmos que a sistemática prevista na Lei Federal 9.717, de 27 de novembro de 1998, estabelece diretrizes para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, informa que os entes públicos são, em regra, responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras dos respectivos. Ocorre que, e não obstante o texto normativo subscrito acima, é fato que não é de hoje que o fundo financeiro apresenta notório desequilíbrio atuarial, em virtude da inadimplência das transferências necessárias ao custeio do sistema em períodos remotos. Para tanto, foram inclusive já aprovados alguns institutos legais visando o equacionamento do fundo, exemplo da Lei Municipal 4.445, de 24 de fevereiro de 2016, que instituiu o plano de amortização do déficit atuarial do Fundo Financeiro do regime próprio de Previdência Social, prevendo a obrigatoriedade de alocação de aportes financeiros progressivos pelo município. De todo modo, é inevitável que o atendimento da parte final descrita no artigo 40 da Constituição demanda a adoção de providências que permitiriam a diminuição do déficit existente no regime. Do contrário, o ente municipal poderá futuramente suportar inúmeras ressalvas que vão desde o impedimento de receber transferências voluntárias de recursos até mesmo na proibição de formalização de simples ajustes, acordos, contratos, convênios em geral, junto a outros organismos públicos. Trata-se, então, que a aprovação dessa proposta, especialmente no que diz respeito à modificação do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Complementar 107 de 2006, serviria a princípio como um mecanismo para o equacionamento do déficit apurado junto ao fundo financeiro. Os recursos servem a pagamento dos benefícios dos segurados que ingressaram no serviço público até dezembro de 1998 e aos eventuais dependentes. Em uma concepção ampla, a modificação apresentada encontraria embasamento nas posições constantes na orientação normativa 464/2019, editada pela Secretaria de Política da Previdência. Dentro do contexto acima, saliente-se que o artigo 45 da Lei Complementar 107/2006 prevê o dever de recolhimento de contribuição a cargo de dotações próprias de cada um dos poderes instituídos no âmbito municipal, entenda Poder Executivo e Poder Legislativo, razão pela qual não visualizamos a princípio ilegalidade contra a proposta de modificação
do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Complementar 107/2006, para efeito de que as contribuições e repasses do Poder Legislativo à comunidade gestora do regime possam abranger o aporte de recursos adicionais necessários à cobertura de eventuais insuficiências financeiras. De ressaltarmos, em parte, algumas diretrizes já instituídas no âmbito do Estado do Paraná. Nesse sentido, vi disposições constantes na Lei Estadual 17.435, de 21 de dezembro de 2012. Argumentando, tanto ainda que as despesas providenciárias representam uma relevante parcela do montante orçamentário que é reservado a essa casa, entendemos que a iniciativa se mostra perfeitamente razoável e necessária, em virtude de que cumpre a determinante de ordem constitucional que conclama a necessidade da adoção de políticas tendentes à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do regime, visando a cobertura de despesas presentes e das que surgirão ao longo prazo. No tocante à modificação do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Complementar 107/2006, muito embora os custos de ordem administrativa assumidos pela unidade sejam motivados exclusivamente para a implantação de melhorias e modernização da gestão do regime próprio do presidente do município e do patrimônio a este vinculado, entendemos pela rejeição da proposta de majoração do percentual da taxa de administração, sugerindo que se mantenha o percentual vigente enquanto perdure os efeitos da pandemia causada por Covid-19. A orientação acima parte do postulado incerto no artigo 37, caput da Constituição Federal, que, priorizando a economicidade dos recursos públicos, alia a produtividade, a eficiência e realça a premissa do fazer mais com menos. Pelo exposto, dada a relevância da matéria identificada a partir da necessidade de se buscar ações de âmbito político administrativo que possam colaborar com a diminuição do déficit financeiro do modelo de gestão do regime próprio da Previdência Social do município de Foz do Iguaçu, e uma vez que observados os preceitos de ordem pública, notadamente no que se refere à competência e iniciativa, não visualizamos ilegalidade na tramitação e aprovação da matéria, sugerindo, entretanto, a proposição de emenda supressiva à proposta de alteração do parágrafo único do artigo 49, que trata da alteração da taxa de administração devida à gestora do regime. Fecha. Sobre a sugestão apresentada pela consultoria jurídica, é importante ressaltar a mensagem 77/2020, que justifica a alteração do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Complementar 107/2006, elecando que no dia 19 de agosto do corrente ano foi publicado no Diário Oficial da União a portaria número 19.451 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que alterou o artigo 15 da portaria do Ministério da Previdência Social, número 402/2008, que trata da forma de cálculo da taxa de administração para o custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do regime próprio de previdência. O texto atual altera a composição da base de cálculo, determinando incluir somente valores da contribuição dos servidores ativos vinculados ao regime próprio de previdência social, sendo que anteriormente servia de base o valor total da remuneração dos ativos, além dos proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do regime próprio de previdência social. Destaca o Poder Executivo, que, em contrapartida, por diminuir consideravelmente a base de cálculo, a portaria permite aumento do percentual, possibilitando aos municípios classificados no grupo grande porte do ISP, indicador de situação previdenciária, que é o caso do município de Foz do Iguaçu, utilizem até 2,4% dos valores que compõem a remuneração de contribuição dos servidores ativos. Portanto, alteração de 1,2% para 2,4% para até 2,4% da taxa de administração visa apenas adaptar as regras atuais, o que determina a lei federal, possibilitando ao regime próprio de previdência social local o adequado modelo de gestão em consonância com as práticas que vigoram em todo o país.
E após a devida análise da matéria e diante da sua legalidade, essa comissão se manifesta favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 17 de 2020, pelas comissões 17 de dezembro de 2020, assinam os vereadores Anice Gasal, vice-presidente e relatora, Celino Perquim, presidente, com voto contrário, Jefferson Breiner, Edílio Dallagnol e Eliseu Liberato, membros. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. APL número 135, 2020, emenda modificativa das comissões reunidas de legislação, justiça e redação, de economia, finanças e orçamento, e de obras, urbanismo, serviços públicos, ecologia e meio ambiente. Ao projeto de lei número 136, 2020, de autoria do prefeito municipal, mensagem número 90, 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos a título de subvenção econômica ao Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros do município de Foz do Iguaçu. Artigo 1º. Modifique-se o caput do inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei número 136/2020 e passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos a título de subvenção econômica ao Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros do município de Foz do Iguaçu, equivalente ao déficit mensal nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em intervenção municipal, conforme o decreto número 28.772, de 2 de dezembro de 2020, nos seguintes valores. A linha inciso 1º, reticências, inciso 2º, até o limite de R$600 mil no mês de janeiro de 2021. Emenda modificativa, salas comissões, 17 de dezembro de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores Rodinei de Moura, presidente, Edílio Dallagnol, vice-presidente, e Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinam os vereadores Eliseu Liberato, presidente e relator, Rogério Quadros, vice-presidente, Anice Gasal e membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, assinam os vereadores Luiz Queiroga, presidente, Darcy Derrene, vice-presidente, Celino Perquim, membro, com voto contrário. Encaminha-se a emenda à ordem do dia da próxima sessão. Peço uma questão de ordem. Essa dispensa de exercício da emenda para que possa ser discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Em votação, vereadores que concordam pela mesma questão, aprovado. Informa, senhor presidente, que nada mais consta no expediente da presente sessão. Solicito, então, ao primeiro secretário. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça a conferência de quórum para darmos início à ordem do dia. Informa, senhor presidente, que é número legal para darmos início à ordem do dia. Havendo o número legal, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Em única discussão, SAPL número 135, 2020, emenda modificativa das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento, e de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. Ao projeto de lei número 136, 2020, de autoria do prefeito municipal, mensagem número 90, 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos a título de subvenção econômica ao Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros do município de Foz do Iguaçu. Artigo 1º. Modifique-se o caput do inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei número 136, 2020, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos a título de subvenção econômica ao Serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros do município de Foz do Iguaçu, equivalente ao déficit mensal nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em intervenção municipal, conforme o decreto número 28.772, de 2 de dezembro de 2020, nos seguintes valores. Inciso 1º, reticências. Inciso 2º, até o limite de R$600 mil no mês de janeiro de 2021. Salas comissões, 17 de dezembro de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores Rodinei de Moura, presidente, Edílio Dallagnol, vice-presidente, e Miranda, membro.
Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assina os vereadores Eliseu Librato, presidente e relator, Rogério Quadros, vice-presidente, Anísio Casal e membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, assina os vereadores Luiz Queiroga, presidente, Darcy Derreme, vice-presidente, Celino Silvestrin, membro, com voto contrário. Coloco em discussão a emenda modificativa 135/2020. Em votação. Vereadores que concordam sim, os que não concordam não. Vereador Anísio Gastal. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Celino Fertrin. Eu voto não, senhor secretário. Vereador Darcy Derreme. Sim. Vereador Edílio Dallagnol. Voto sim. Vereador Gelo Liberato, vota sim. Vereador Inês Weisman, ausente. Vereador Jefferson Breiner. Voto sim, secretário. Estou aqui. Vereador João Miranda. Eu voto sim. Vereador José de Oliveira Narizão. Eu voto sim, secretário. Vereador Luiz Queiroga. Sim, secretário. Vereador Márcio Rosa, ausente. Vereador Manci Rafael Driola. Vereadora Nancy, votando sim. Sim. Vereador Rogério Quadros. Vereador Márcio Rosa vota sim, secretário. O restante presente. Ok, vereador Márcio Rosa, sim. Vereador Rogério Quadros. Voto sim, senhor secretário. Vereador Rony de Moura. Vereador Rodinei de Moura. Onze votos sim, senhor presidente. Observando que o presidente não vota nessas matérias, só vota em projeto de lei complementar, projeto de lei de sua autoria, projeto que exige um quórum qualificado ou veto. Com 11 votos sim, um voto não do vereador Celino Fertrin e a ausência da vereadora Inês Weisman. Aprovada, então, a emenda modificativa 135/2020, com 11 votos sim e um voto contrário do vereador Celino. Informo ao senhor presidente que nada mais consta na ordem do dia. Antes de eu convocar os vereadores para a sessão de amanhã, peço uma questão de ordem a todos os colegas vereadores. Devido ao prazo, eu teria que convocar a sessão para amanhã às 11 horas da manhã. Eu gostaria de ouvir do plenário de todos os colegas vereadores para que a sessão fosse feita amanhã às 9 horas da manhã. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários Questão de ordem, manifestem. presidente. Questão de ordem, vereador Nancy. Não tem como a Karen verificar se não pode ser mais cedo ou tem que ter tantas horas? Às 9 horas está excelente, vereador Nancy. Beleza? 9, eu entendi às 11. Às 9 horas da manhã. Isso. Ótimo, presidente. Parabéns. Obrigado. Aprovado, então. Aprovado. Então, fica os senhores vereadores convocados para amanhã, às 9 horas da manhã, para liquidarmos todos esses projetos. O meu muito obrigado a cada um de vocês e uma semana, um final de semana abençoado por Deus. Abraço a todos.